a gente trabalhar um tema tão difícil, né? E tão importante. Ai, meu Deus, o que é isso aqui? Continue, vamos continuar. Então, eu queria dizer algumas poucas palavras para a gente começar. As condições desse evento, elas são muito distintas do que nós costumávamos organizar e ter, né, um enorme entusiasmo em participar, em convocar pessoas, em ter esse corpo a corpo e várias apresentações de imagens, de teatro, né, vários amigos e parceiros ligados ao teatro que sempre vêm fazer performance, fazer pequenos esquetes das suas peças, que têm sempre a ver com os temas que a gente trabalha. Depois, então, né, de 1 ano e meio de pandemia, tantas perdas sofridas por todos, as artes, a literatura, a psicanálise se reúnem nesse exercício de resistência, reflexão, e me parece também fundamental acrescentar um trabalho de coragem e insistência em tratar desse tema tão complexo quanto fundamental, que é o tema dessa 17ª ciranda. Sexualidade é a condição humana. Se entendermos por sexos como o corte, a diferença, o que nos torna falantes, a dialética e a possibilidade discursiva de, por que falantes, podermos suspender os preconceitos e acolher as diversidades do humano em toda a sua paleta de dores e amores. A Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, como vem fazendo desde a sua fundação e desde a criação desse espaço das cirandas, inclui na formação permanente dos seus membros e dos participantes as discussões que lhes são contemporâneas. Talvez essa seja, assim, esse seja o grande mérito e o traço comum a todas as cirandas. Eu quero colocar aqui, eu não sei se ele está presente, porque eu não estou vendo, mas é um grande colaborador, parceiro, querido amigo, que é o Paulo Herkenhoff, que sempre deu sustentação às cirandas. A gente precisa citar os nomes, né? Então, a praxis psicanalítica é experiência de discurso. E, assim sendo, ela precisa incluir nos problemas cruciais dos quais se ocupa o que lhe chega como sintoma contemporâneo. Eu agradeço, em nome da Escola Lacaniana de Psicanálise, a todos esses palestrantes que graciosamente aceitaram participar desse evento. Também agradeço aos participantes, aos membros da nossa escola, que aceitaram esse convite e o desafio de debater um tema tão sensível quanto importante. Mas eu agradeço de forma muito particular aos colegas da organização e às minhas 2 queridas amigas de sempre, Cecília e Emília. Da organização, cito então os nomes:
o nosso queridíssimo Alexandre Oliveira, que é secretário e, através da Escola Lacaniana, mudou de busca profissional, ele ia se tornar historiador e ele foi fazer psicologia depois de tantos anos na Escola Lacaniana. A gente já considera, de certo modo, colega, né? Porque eu sei que ele está em formação. A minha querida amiga Cecília Bretas e a querida amiga também Emília Lobato, nós estamos trabalhando desde o início do ano o tema dessa ciranda. Também agradeço a Renata Mato, que está na toda a parte de mídia, toda a parte de publicação da escola, que nos ajudou muitíssimo e também nos trouxe vários convidados. Agradeço aos membros do diretório que aceitaram compartilhar a responsabilidade em colocar em causa esse tema. E eu queria colocar algumas palavras a mais a propósito, né, da questão do estranho. Que sentimento é esse, o estranho, diante do que nos provoca estranheza, né? Que sombras ele invoca em cada um dos que dele se aproximam. Cada um que tem esse sentimento como mais íntimo, familiar e, ao mesmo tempo, inexplicável. Só os poetas, os artistas mais sensíveis, podem traduzir na língua de cada sujeito o que a imagem tem e invocar de espanto em cada um. Eu cito para vocês, só para terminar, um presentinho que eu trouxe, porque a Cecília Bretas trouxe hoje, num grupo que nós temos de Shakespeare, que a gente estuda Shakespeare com Leonardo Béranger, que é outro parceiro queridíssimo, há muitos anos, e ela trouxe de uma outra ciranda um slide, né? uma imagem a propósito dos sonetos do Shakespeare. E eu achei um, que é o soneto 49, que eu gostaria de poder falar aqui para vocês, que além de bonito, eu acho que ele invoca na gente a questão do tempo, da passagem do tempo. Esse soneto dedicado ao Fair Youth, que fala sobre a passagem do tempo, mas também sobre o triunfo do amor inexplicável. Vamos lá. Contra esse tempo, se vier um dia em que eu te vir romper com meus defeitos e o teu amor gastar toda a valia, chamado à audição por mores respeitos, contra o tempo em que passarás estranho, mal me saudando o sol do teu olhar. Quando o amor não for o que era antanho e as finais razões graves encontrar, contra esse tempo aqui me refugio, sabendo do que eu mesmo mereci. E ao levantar a mão me contrario para as razões legais deixar a ti, para deixar-me a força
itens da lei. Mas por que amar? Alego que não sei. É isso, gente. Boa ciranda para todos nós. Passar adiante, Alexandre. Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos. Renata, você está por aí? Estou aqui. Posso chamar a Flávia, primeira mesa? podemos começar. Estou te tirando seu mute, Flávia. Olá, boa tarde. Obrigada a todos pela presença. Queria abrir, então, a nossa primeira mesa do evento. Agradecer a Tereza e a equipe, né, por a gente poder estar aqui fazendo esse evento nesse formato, né? Ano passado a gente não pôde fazer e é um evento tão tradicional e importante para a Escola Lacaniana de Psicanálise no Rio. Então, fico feliz de a gente poder estar realizando nesse formato. E também agradecer por ter participado, ter a experiência de debater com vocês a formatação do tema e das mesas. E um dos temas, né, que a gente idealizou é esse tema feminilidade, feminismo e maternidade, né? 3 assuntos tão falados e debatidos hoje em dia, e que a gente vai escutar o depoimento da Fernanda Magalhães, artista, fotógrafa, performer, professora da Universidade Estadual de Londrina, aposentada, né? Fernanda, pós-doutora pelo Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da Unicamp, doutora em Artes pela Unicamp, recebeu o prêmio Marc Ferrez de Fotografia e pelo projeto, né, da representação da mulher gorda nua na fotografia. A Fernanda trouxe um trabalho para a gente, vai mostrar, também vai compartilhar a tela, né, Fernanda? E logo depois a gente vai escutar também a Alessandra Colasanti, atriz, roteirista, diretora. Começou a sua carreira como estilista, venceu o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e se tornou mãe depois dos 40. E, segundo ela mesma diz, viu o sol nascer dentro de si, né? Então, vamos correlacionar esses temas através da fala das nossas 2 convidadas. Obrigada pela presença. E vou passar a palavra, então, para a Fernanda começar. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, quero agradecer muito ao convite de estar aqui hoje com vocês. Uma grande honra, uma grande felicidade. E eu quero agradecer, então, especialmente a Tereza, que foi quem falou comigo primeiro, né? E conversamos para compor essa mesa. E a todas do evento, né? A minha companheira de mesa, a Alessandra, e aos debatedoras, né? A Flávia, com quem eu também pude conversar, e a Renata, e a todos da organização, né? Que propiciam esse importante momento de reflexões e debates, né? Hoje, especialmente nesse momento tão complexo da pandemia, né? Eu considero ainda tão mais importante a gente conseguir se reunir. Aqui hoje tem bastante gente, né? A última vez que eu vi tinha ali 38 participantes. Então, eu agradeço muito por esse espaço, né? Para poder falar sobre o meu trabalho. E sempre é um espaço em que a nossa voz pode ser ouvida, isso é muito importante, né? Especialmente nós mulheres, que muitas vezes não conseguimos esse espaço, né? Essa voz de fala, né? Então, eu planejei aqui minha fala, porque como eu também não quero me demorar muito, para dar tempo da gente também fazer os debates, então eu fiz uma programação assim que eu quero explicar. Eu pensei em fazer uma breve fala
introdutório assim da minha história, né? Trazer um pouco da minha história também familiar e como as artes entram ali. E depois eu vou passar um videozinho, documentário, que ele já é de 2005, mas é uma entrevista comigo. Ele tem 4 minutos, mas ele fala bem do meu trabalho, sim. E depois eu vou mostrar algumas imagens do meu portfólio, né? Enquanto eu mostro, eu vou falar brevemente de como se constitui o trabalho em si, né? E por fim eu vou mostrar uns trechinhos de uma performance que eu faço, que é a Graça Crua, que é essa performance que eu desenvolvi no pós-doutorado lá junto com o Lume na Unicamp, e que é uma performance que ela não é meu último trabalho, porque depois dele já aconteceram outros, mas das performances mais longas, sim. Né? Então, dos meus trabalhos mais atuais, né? Então, pensei em falar mais especificamente sobre ela, dando uma ênfase. Né? Então, eu vou primeiro fazer essa fala, né? Vou iniciar contando um pouco dessa criança que eu fui, né? Que cresci dentro de um ambiente super favorável às artes, assim. Meu pai e minha mãe são pessoas que bastante desenvolvimento intelectual, assim, né? Deixa eu mudar aqui só para me ver todo mundo. E meu pai, um poeta, jornalista, escritor, né? Um homem muito interessante, um homem sensível, muito ligado ao livro, né? Ele era um apaixonado pela publicação, então desde a infância dele ele fez jornal já na escola. A gente depois foi conhecer mais perto quando ele morreu, onde ele estudou no primário por uma visita na cidade lá. E então a gente ficou sabendo pelo pessoal da escola que desde do primário ele já mexeu com jornal na escola, né? Então ele falava que ele era um grande jornalista, que ele era jornalista, a profissão dele era jornalista. E ele sempre então teve um prelo em casa e fez jornais e depois foi trabalhar em jornal, né? Trabalhou na editora Melhoramentos quando morou em São Paulo e depois ele fez jornais, trabalhou no jornal, em dois jornais da cidade, na universidade, onde ele também era jornalista, mas ele era, hoje, vendo assim, de trás de lá, daqui para lá, né? Meu pai era um artista complexo, assim como a gente pensa os artistas hoje, né? Que escrevia, fazia poesia, fez teatro quando morou em São Paulo, dançou balé, também as nossas brincadeiras. Ele era fotógrafo, ele que me ensinou a fotografia, né? E tinha várias câmeras de cinema, 16mm, Super 8, a gente fez uma associação de cineastas amadores aqui em Londrina, então fizemos cinema quando era adolescente, e as brincadeiras em casa, nosso dia a dia, ele era muito permeado das linguagens artísticas, né? Então, assim, não falava, estamos fazendo arte, né? Não era assim, era uma coisa muito mais no brincar, né? Então, ele me chamava para cortar, para colar, para montar os cadernos, ele gostava de encadernar, álbuns de fotografia, enfim. Era uma prática cotidiana na minha casa, uma casa que tinha muitos livros, né? E minha mãe, professora, também uma pessoa muito interessante. Da minha mãe, eu acho que vem mais esse lado, assim, do ser mulher, atuante, feminista. Minha mãe nunca se falou feminista, mas na prática dela, né? Sempre trabalhou em casa, sempre nos disse coisas importantes, tipo, casamento não é meio de vida, não precisa casar, não precisa ter filhos, né? ênfase para trabalhar, tem que estudar. Então, a coisa de estudar, que sempre foi importante em casa, então sempre atrás de escola de inglês, tal. Enfim, nós não tínhamos uma condição financeira estável, né? Nossa vida sempre foi um pouco instável nesse sentido. Meu pai era muito sonhador, né? Mas a minha mãe, muito pé no chão, deu muito equilíbrio à nossa casa, né? Sempre uma luta, mas enfim. Da minha mãe, eu acho que tem essa coisa da guerreira, né? Da mulher que vai à luta, que fez as coisas assim, realmente, né? E do meu pai, mas esse sonho, essa ligação com a arte e tal, né? Também nessa minha infância eu tive uma tia artista, irmã do meu pai, uma das irmãs caçula dele. Meu pai tinha uma família de 11 irmãos, mas uma das irmãs caçula era artista também, e ela teve uma escolinha de arte para criança em Londrina quando eu era criança,
né? Então, até os 7 anos, que foi quando ela, infelizmente, faleceu, quando eu tinha 7 anos, mas até os 7 anos de idade, talvez uns 2 anos, eu participei dessa escolinha, né? E ali eu já fazia fotografia, porque eu tinha uns 6 anos quando meu pai me levou na tipografia. Ele teve livrarias aqui em Londrina e uma tipografia, e nessa tipografia eu ia muito com ele. Minha mãe às vezes dava aula à noite, então eu acompanhava com ele na tipografia, que às vezes era o horário dele e lá era à noite, né? Também, né? Às vezes quando ele trabalhava no jornal, enfim. E ali na tipografia ele me levou um dia, eu tinha mais ou menos uns 6 anos, para conhecer o laboratório fotográfico, né? E fez fotos para eu ver, aquele ambiente vermelho, as fotografias na banheira. Então esse foi um momento mágico, né? Que eu lembro até hoje, eu sinto aquele cheiro, né, daquele ambiente, aquele encanto daquelas imagens aparecendo. Naquele dia eu falei, quando eu crescer eu quero ser fotógrafa, né? E ali ele me deu, então, depois, uma câmera Polaroid que ele tinha, falou que era minha, né? Era dele, claro. Uma câmera Polaroid antiga, muito grande, assim, e com ela eu comecei a fotografar. E foi muito interessante, assim, essa aproximação da arte pelo afeto, né? Então, eu aprendi essa fotografia dessa forma muito afetiva. Ele me chamava, mandava eu trazer as fotos, conversava comigo sobre elas, né? Fazia recortes, fazia 2 L's assim de papel sulfite, punha em cima, eu falava, se a gente fizesse assim, a composição, assado, aí discutia a linguagem. Quando a gente saía às vezes na rua, ele falava, se você fosse fotografar isso aqui, você faria uma foto como, né? Ah, e se você ajoelhasse ou levantar, enfim, né? Então foi uma forma muito realmente afetuosa que as artes entraram na minha vida, né? E eu fui fazer, então, depois uma escola de educação artística, né, uma universidade, e aqui em Londrina, e, e ali realmente, assim, eu adentrei, era isso, assim, né? Era naquele momento, até que eu comecei a estudar, tinha uma questão, né? Ah, você é artista ou não é artista? Você é estudante, não pode se falar artista. Então, naquele momento, eu comecei a me deparar com essas questões do fora, do mundo, né? Que te colocam nas encruzilhadas e perguntas, porque até então, para mim, aquilo sempre foi um fluxo. Então, a arte, para mim, eu entendo ela como vida-arte conectada totalmente, né? Não consigo ver diferença nem mesmo entre os trabalhos que eu produzo, que eles vão acontecendo também num fluxo, né, de um que vai encadeando no outro e às vezes desperta o outro, cresce e acontece assim, né? Eu acho que é isso, assim, para falar bem brevemente. Algumas coisas aqui que eu escrevi que eu não falei, mas vou tentar lembrar, assim, o papel das mulheres na minha vida, que é super importante. Então, aí, as minhas avós, né, e especialmente a minha compreensão, porque eu sabia que eu tinha indígenas na família, mas eu não sabia bem a proximidade, e é muito recente que eu acabei entendendo que a mulher indígena da minha família é minha bisavó, mãe da minha avó, da minha avó paterna, né, e avó do meu pai, e então eu não imaginava que era tão próximo, mas é uma mulher da qual eu não sei nada, a não ser o nome dela, né, Iracema Guarani, e a gente está tentando pesquisar, eu e 2 primas, porque aí também essas violências que atravessam o meu trabalho a respeito do corpo da mulher, são violências que você vai entendendo durante a vida, que elas são atravessadas pelas nossas ancestralidades, né? Então, minha avó italiana, que veio, tanto sofreu, né, a mãe dela, que teve depressão porque veio da Itália, não queria ter vindo, então sempre uma mulher com tanto sofrimento, enfim. E essa minha bisavó é minha bisavó, né, tão perto, entende? Eu não sei nada da história dela, então essas memórias roubadas, né? Então, o quanto isso, aos poucos que o trabalho vai se desenvolvendo, você vai entendendo que essas violências, elas transpassam o teu trabalho, né? Então, o meu trabalho surge a partir da experiência do meu corpo com o mundo, né, de uma mulher gorda, que tinha toda uma carga de preconceito sobre esse corpo, né, e essa experiência de vida, de relação, nas relações com os outros corpos, né, o trabalho vai surgindo. Então, a partir da minha experiência, logo depois eu percebo
que isso transcende a questão minha, mas ele vai falar das mulheres gordas, e depois eu entendo que eu estou falando das mulheres, né, de uma forma muito mais geral, e logo depois eu começo a entender que eu estou falando dos corpos desviantes, né, de todos os corpos abjetos, né, do preconceito, da exclusão, da diversidade, enfim. Então, o meu trabalho também ele vai ganhando uma visão mais abrangente, né, como uma atuação política mesmo. Né? Ele é um trabalho ativista, né? Cada vez mais eu fui tomando uma consciência desse papel, né? Muito atravessado pelos feminismos, né? Então, em vários sentidos, então, como mulher, como posicionamento de vida, é um trabalho que também busca pela ética, né, as questões da ecologia que me atravessam muito, né, da natureza, que hoje eu entendo que isso tem muito a ver com essa minha ancestralidade dessa minha bisavó, porque eu sou muito, muito ligada à natureza, né, assim como meu pai também era, e algumas coisas assim que me atravessam e atravessam o trabalho, e depois você vai entendendo, né, que isso tem a ver com toda essa história que está marcada no seu corpo, né? Então, quer seja na própria forma do corpo, eu sou uma mulher que não tenho muitos pelos, então isso também vem das minhas ancestralidades, a forma do meu peito, enfim, tudo isso, né, está no corpo, né, nas cicatrizes e nos afetos, enfim. Eu vou, então, passar eu não vou me estender muito, depois no debate, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa desses detalhes ou dos trabalhos, enfim, eu vou deixar aberto, né? Eu só quis dar uma introdução mesmo nesse sentido, porque o tempo é rápido, mas eu vou, então, compartilhar agora esse documentário que é de 2005, ele chama Rotundos, tá? Eu acho que ali dá para vocês perceberem um pouco, assim, do meu trabalho, já faz bastante tempo, né? Já são 16 anos, mas a ideia central, assim, do trabalho está ali, e depois aí, então, eu vou mostrar as fotos. Então, opa, desculpa. Aí, excelente. Vocês estão vendo, né? Estão ouvindo? Transgressão. A gordura é uma transgressão. A pessoa que assume ser gorda, ela está transgredindo uma regra, né, estabelecida. E essa transgressão incomoda muito. Nós somos uma sociedade que tem muita dificuldade com a diferença. E aí o corpo gordo é uma diferença que se salienta, até pela aparência, né? E é uma diferença que as pessoas se incomodam. Forma redonda, as curvas, as linhas sinuosas são lindas, né? A gordura, que poderia se traduzir em curvas, né? Ela é linda. Puxa, por que falar que o gordo é feio? Na realidade, o redondo é uma forma perfeita, o círculo é uma forma perfeita. E essas diferenças que são essenciais. E o tema, ele surgiu a partir da minha própria experiência, a experiência do meu corpo com o mundo, né, dessa relação. Obviamente que o trabalho ele causou um impacto muito grande na minha vida. Ele mesmo me modificou. A minha própria relação com o meu corpo, até de como eu via o meu corpo, passei a ver a partir das imagens que eu fazia. Eu acho que eu pude me entender melhor e assumir mais a minha própria identidade. Além de muitas horas de terapia, né? Porque isso é fundamental. Gente que detesta o meu trabalho, pessoas que ficam inconformadas, que me conhecem,
assim, como que eu me expunha dessa forma. Já vi gente desde que chora, né, porque diz que está se vendo ali, gente que tem risos histéricos, até gente que adora, né? Ou já muitas pessoas vieram me falar que depois que viram o meu trabalho, que modificou a vida, que a partir dali ela ia se dar o direito de fazer mais coisas. De alguma forma esse trabalho afeta o outro, né? Então causa uma reflexão, um pensamento, e que eu acho que é a função da arte. É muito difícil falar de beleza, né? O que é a beleza, o bonito. Eu, pessoalmente, acho que a beleza está na essência das coisas. Extrapola o corpo, né? E aí o que para mim é bonito pode não ser bonito para você. O corpo, hoje você pode estar bem e estar linda, e amanhã você está mal e está horrível. E o corpo é absolutamente o mesmo. É uma questão de toque, é uma questão de pele, não é a questão da obesidade que vai impedir alguma coisa ou não, ou aproximar, né? Na hora mesmo do sexo, do vamos ver, de você encontrar uma pessoa que te dá esse choque, essas coisas todas elas não são principais, elas são periféricas, né? Eu acho que a pessoa, quando ela se sente no direito da vida, ela vai ter direito à vida plena e gozar de todas as emoções, inclusive sexuais, né? Eu acho que é simplesmente se sentir no direito pleno da vida, né? E viver. Eu sou gorda? Claro, com certeza, com orgulho. Sou gorda, sempre serei uma pessoa gorda, uma pessoa redonda, né? Eu adoro, é a minha constituição, essa sou eu. Então, esse foi o Rotundos, né? E eu vou já colocar, então, um portfólio e falar brevemente, então, aí dessas... Eu até quero dar uma olhada no horário, como é que eu estou. Da série das fotos. Será que eu estou falando há 20 minutos já, Alexandre? Eu acho que né? Então, eu vou pôr o portfólio, que tem 9 minutos, e aí depois, se não der tempo, a gente não assiste os trechinhos da Graça Crua. Se vocês acharem que tá, eu mostro algum trechinho. Peraí. Então, eu trouxe assim uma sequência de alguns trabalhos, né, desses 20, quase 30 anos que eu produzo essas séries a partir do meu corpo, né, então, das mulheres gordas nuas, né, essa série que é o Autorretrato no Rio de Janeiro, que é a primeira série de autorretrato que eu faço, né, morando ali no Rio de Janeiro, chegando na cidade. Esse trabalho se desdobra em 2001, né, alguns anos depois, e vira uma instalação junto com essa carta, né, ele vira uma instalação do Centro Cultural da Light ali no Rio, então ele chama Autorretrato no Rio de Janeiro e Carta, e essa carta é uma carta que eu falo dessas questões para essa minha amiga na época. Esse é o outro trabalho que vem na sequência, que é o Autorretrato Nus no Rio de Janeiro, então eles foram realizados em 93 ali no Rio, né, esse estranhamento meu com a cidade, esse encontro. E aí, então, esse desnudar-se, né, esse corpo que quer mostrar ao mesmo tempo, ele tem essa veladura, então ainda um conflito ali. Esse trabalho já é o trabalho que eu ganhei o prêmio Marco Ferrez, que aconteceu 2 anos depois, em 95. Então, é um trabalho onde eu vou criar, eu vou fazer autorretratos, convidar outras mulheres para posarem para mim, comigo, e fazer uma pesquisa de fotografias de mulheres gordas nuas, né, criando essas novas representações, tentando trazer uma nova reconstrução, né, de sentidos para esses corpos. Então, eu procuro tanto na história da fotografia, como em revistas pornográficas, fotografias, enfim, de mulheres gordas nuas, né, e faço essas colagens. Né. Esse que é o trabalho que eu ganhei o Marco Ferrez, aqui é uma exposição que eu fiz depois ali na Galeria do Gustavo Capanema, né.
Alguns anos depois, em 97, eu faço esse trabalho, que é Classificações Científicas da Obesidade, a partir das tabelas que os médicos endócrinos usam para classificar os corpos, né? Então, eu fotografo o meu corpo e os outros 11 tipos de corpos, seriam 12 tipos de corpos classificados, né? E aí, cada corpo eu fotografo nas 4 faces, como quando você vai numa médico de dietas, né? E aí faço esses corpos, é uma instalação, então ali o corpo começa a ganhar já espaço e ir para a instalação, quer dizer, o corpo, os meus trabalhos eles vão ganhando esse caráter performático, né? Esse é um trabalho de viés, que eu já vou discutir um pouco as políticas do corpo, a partir de um texto crítico que fala de uma forma muito preconceituosa a respeito do meu corpo, que é o corpo modelo das fotos, no caso, né? Um texto super carregado de preconceito, então eu faço um pouco esse debate do próprio campo das artes, né? E aqui é uma lista de gordos que eu estava participando por esse chat na época, né? Isso é em 2001. Então eram umas listas de discussão por e-mail. Aqui é a exposição, então onde eu trago o texto, as fotos e uns áudios que eu entrevisto umas mulheres gordas, né? E essas são impressões da memória, então aqui realmente o corpo vai indo para a performance mesmo, né? Então a Karen vai pintar o meu corpo, a ideia é uma construção de poemas visuais, né? E a gente vai imprimir isso em lençóis, tem uma relação de uma história com meu pai, que meu pai, então, quando ele chegava em casa cansado, a gente queria que ele lesse gibi, ele pedia para a gente desenhar nas costas dele, eu e minha irmã, e isso à noite ficava impresso nos lençóis, ele dormia sem camisa, ele era um homem que tinha muito calor, né? E aí, então, ele dormia e aquilo se manchava, aqueles desenhinhos nossos nos lençóis, e a partir dessa ideia surge aquele primeiro projeto, que dá ideia a esse, que é o Corpo Reconstrução, Ação Ritual Performance, onde eu convido grupos para a construção de corpos coletivos, né, onde cada um doa uma parte do seu corpo, né, com sentido, assim, de alguma questão, né, que atravesse os seus corpos. Então são conversas, tem os depoimentos, as pessoas doam parte do seu corpo, e esses corpos coletivos vão sendo construídos assim, né, em eventos, e um desses eventos, que é esse o caso, era o Mix Brasil, então foram com 50 portadores de HIV que a gente fez aquela performance, né, que passou ali anteriormente. Então são momentos, né, ou com artistas, ou alunos do teatro, alunos de desenho, então elas acontecem como um momento mesmo de ação, de ritual, né? A ideia dessa passagem nossa pela vida, né? E aí, então, surge o projeto A Natureza da Vida, que eu, então, vou posar para fotografias em lugares públicos, né? Lugares conhecidos. A primeira série que eu faço é no Central Park, em Nova York, mas esse é um trabalho que eu só retomo 11 anos depois, quando eu fui a Paris para fazer uma exposição lá, e aí então eu vou no Jardim de Luxemburgo e faço de novo essas fotos, em seguida eu faço na Rússia, né, entro no Mar Negro, e quando eu volto a Londrina, realmente o trabalho se concretiza nessa ação, que foi uma ocupação desse bosque, né, pelos artistas da cidade. A prefeitura tentou cortar esse bosque central, que é um bosque de mata nativa, um pequeno resquício de mata no meio da cidade, né, e o prefeito quis cortar para fazer uma rua, e os artistas ocuparam aquele espaço, então defendendo mesmo, e eu fiz aquela fotografia, que é uma fotografia bastante conhecida. E depois aqui em Madrid, em Montevidéu, aqui em Curitiba, no Parque Tanguá, na Universidade Livre do Meio Ambiente. Então eu vou indo aos lugares e meu corpo vai ocupando esses espaços como uma forma de se posicionar mesmo. Eu existo, essa sou eu estou aqui. E eu poso como quem está posando para um editorial de modas, muitas vezes, ou então num sentido quando é de destruição, ou aqui numa Semana das Cores, então as pessoas às vezes vêm posar comigo, ou aqui dentro da exposição no MASP, né, na Foto Bienal MASP, que aí então também vem uma amiga transexual, Glamour Garcia, vem ali comigo, lá no MON, outras pessoas gordas vêm posar comigo, então essas ações elas vão acontecendo em eventos, em lugares, em situações, né, e esse corpo, então, ele vai se posicionando no mundo, né? Eu como esse Iemanjá dentro de um evento em Vitória, ou essa outra Iemanjá
dentro de um evento lá na cidade de Rio Grande, né? E essa Iemanjá, ela acaba entrando depois na constituição da Graça Crua, vocês vão ver as próprias roupas, nas capas, né, que eu vou utilizar depois, né? Aqui em Tiradentes, num evento. Então, são imagens que depois também vão ser foto performance, que vão participar de exposições, ou vão estar em publicações. Então, é uma ideia desse corpo realmente que se posiciona, né, que está, né? Ele existe, porque o corpo da mulher gorda, ele é um corpo negado, né? Um corpo objeto, quase inexistente, né? E é para ele não existir, né? Na grande maioria das vezes, se faz intervenções, né, para que esse corpo realmente não exista, né? É um corpo proibido, digamos assim, né? E assim surge a Graça Crua, né, que essas imagens vou mostrar, que eu vou me deter um pouquinho mais nelas, que é uma performance longa, ela surge a partir da natureza da vida, então ela é uma situação onde eu estou posando para fotografias, né, em geral, algumas vezes não, mas em geral, isso aqui são as primeiras pesquisas ali dentro do Lume, então esse espaço de um banquinho, que é uma proposição que as minhas supervisoras Cris e Raquel trouxeram para mim, né? Então esse espaço desse banquinho, aqui as pesquisas com as capas, as trilhas sonoras que nós gravamos em estúdio, porque é a trilha, eu convidei 7 mulheres para gravarem um texto que chama Graça Crua, que vai compor a trilha dessa ação, né? E aqui, então, é esse espaço onde vão ter umas fotógrafas me fotografando, em geral são 2 fotógrafas, né? E eu vou, então, ter que subir, eu vou posar para fotos, mas no seguinte momento eu vou subir nesse banquinho como um micropalco, né, um lugar de destaque, mas esse banquinho é um espaço que não me acolhe, eu tenho que sentar, deitar e dormir ali, naquele espaço, né? Então, um espaço que seria aquele que a gente sonha, ao mesmo tempo é um espaço que não te acolhe, porque ele é minúsculo, ele é cheio de problemas. Aqui é quando eu levei essa Graça Crua como oficina lá para o Museu Bispo do Rosário, trabalhei com as mulheres usuárias do sistema de saúde da colônia Juliano Moreira, né, numa residência que eu fiz no Museu Bispo, e trabalhei também com as cuidadoras, e no final, no último dia, a gente realizou a performance com elas, e elas me ajudaram nesse momento catártico final da performance, onde então eu, depois de fazer todo aquele momento dramático, eu desço desse banquinho e destruo eles junto com o público, né? É uma performance onde eu envolvo o público, visto eles com as capas, essas pessoas vêm, posam comigo, depois da performance aqui, por exemplo, no Fotorrio, às vezes eu vou mudar essas roupas, enfim, depende do evento, né? A Graça Crua também vai se modificar, né? Aqui em Florianópolis, num espaço, num evento Mulher Artista Resiste, né? Então, um evento feminista, então foi um momento também muito importante, todas as pessoas vêm e elas me ajudam nessa destruição final, né? E aqui é um dispositivo da Graça Crua, que é um imã de geladeira, né? Que as pessoas levam e elas podem, então, vestir, desvestir essa Graça Crua, né? E que seria a ideia de um dispositivo para que a ação continue para além do meu corpo, né? Então, nesse agenciamento de outras ações que se desdobram a partir dessa ação, né? Então, meu trabalho ele se compõe bem assim, né? De várias formas, com várias linguagens, além da fotografia, né? Que é a minha linguagem básica, né? Nessas performances eu também discuto bastante os próprios papéis da fotografia, porque a fotografia ela também é aquele dispositivo que constrói todo um campo, né, do nosso imaginário contaminado pelas imagens que nos são impostas, né, no nosso dia a dia, da publicidade, da propaganda, dos corpos padrões, modelos, né, de corpos perfeitos, enfim, aquilo tudo que a gente sabe que constitui esse discurso, né? Assim, eu acho que eu já falei bastante, não sei se dá tempo do vídeo, né? Dos fragmentozinhos, mas eu posso depois passar. Fernanda, eu sugiro a gente seguir e depois no debate, quando a Flávia retomar o debate, aí você passa o trecho do vídeo, pode ser? Claro, com certeza.
Eu queria te agradecer aí por nos causar com o seu trabalho, é incrível. E pesquei essa palavra transgressão, né? Transgressão, para passar aqui a bola para a Leca, né? Provocando ela se a maternidade, chamada tal maternidade na idade avançada, né? Também está nesse campo das transgressões, né? Do feminino. A Alessandra está aí? Alô? Alô? Oi, estamos te ouvindo. Porque eu estava com o microfone fechado. Bom, oi, queria agradecer, Renata, o convite, agradecer a Escola Lacaniana de Psicanálise, por estar aqui na Ciranda de Psicanálise e Arte, e adorei, fiquei encantada com o trabalho da Fernanda, fiquei assim, impactada mesmo, parabéns, uma obra belíssima, nossa, achei fantástico. Então, estou muito honrada de estar aqui do seu lado também. E curioso, Renata, você falar que pescou a palavra transgressão, porque eu também pesquei. Aqui não dá para ver porque está borrado, mas quando ela falou, transgressão, versus padrão, né? Porque a ideia de transgressão está diretamente associada a transgredir um padrão. Então, assim, enquanto a Fernanda está aqui, né? Enfim, embora esteja misturado, né, vida e arte, porque a sua arte é um prolongamento da sua vivência, da sua experiência, né? Eu acho que estou aqui pela experiência mesmo, que eu não estou com obra relacionada, é mais em relação à minha experiência pessoal, né? Eu fiquei intrigada, né, com o convite da Renata, porque a mesa se chama Feminilidade, Feminismo e Maternidade, né? E eu, na verdade, não estou fazendo nenhum trabalho sobre isso, eu estou no Instagram me expressando, eu estou escrevendo uns textos e tal sobre a minha maternidade. Bom, a minha história, né, preciso me apresentar. Eu fui mãe aos 46 anos, de forma espontânea, e né, uma maternidade sem nenhuma intervenção assim, procedimentos para engravidar, né? E também com um homem 23 anos mais novo do que eu, né? E aí, assim, eu acho que em cima da minha história, o que se coloca, que eu acho que é uma das reflexões, assim, é exatamente esse tema da maternidade tardia, assim chamada, né? Porque eu boto aspas, porque é tarde para quem, né? Tarde em função de quê? Então, tarde, né? Quando fala tardia, certamente é a partir de um padrão, né? E a questão da maternidade compulsória, né? Que, assim, de alguma maneira, eu entendo que eu transgrido um padrão quando a minha maternidade chega numa idade fora do senso comum, fora da prática comum, e acho que gera reflexões sobre essa questão da maternidade compulsória, né? Porque às vezes eu mesma me pego. Afinal, eu caí na maternidade compulsória ou não, né? Eu só adiei essa demanda de uma completude do feminino através da maternidade, ou eu realmente pulei isso e fiz de um outro jeito, num outro lugar, sabe? Eu não tenho a resposta, né? Eu não tenho a resposta. Eu tenho desconfianças, assim. Eu acho que eu tive um casamento anterior, né? Eu tive um casamento anterior que durou 7 anos, que eu poderia perfeitamente ter tido um filho, e eu não quis. Na ocasião, eu privilegiei mesmo a minha carreira,
era um casamento com uma pessoa adorável, estava tudo bem, com muito apaixonamento, e eu era mais nova, então até tinha mais aquela noção de que eu precisava ter um filho para me ver completa, mas mesmo assim eu tive medo, não achei que era a coisa que eu precisasse mais fazer no momento, e sempre duvidei muito da maternidade, essa que é a verdade. Eu não fui mãe dentro desse casamento, certamente porque tinha inseguranças e dúvidas, e ao longo da vida eu sempre fiquei me perguntando, eu quero ser mãe, esse desejo que eu sinto, ele é meu mesmo? Ele é de quem? Ele é da sociedade? Eu estou espelhando, eu estou refletindo? Eu não tenho essa resposta, assim, eu nunca tive, então eu tinha um temor muito grande de me tornar mãe. E aí o que aconteceu que, conforme eu fui de me tornar mãe e não gostar, essa que é a questão. Tinha medo de me tornar mãe e me arrepender, e olhar e falar, meu Deus do céu, o que eu fiz? Não tem volta. E de me perder de mim, né? Essa questão da identidade, acho que é uma questão bastante complexa, essa construção de uma identidade, e quando vem a maternidade, como as mulheres se confrontam com isso, assim, né? Com muitos relatos de sofrimento, né? Nessa disputa entre a antiga identidade, a idade criada ao longo de uma vida, e essa nova identidade arquetípica que se abate sobre você, né? que é a da mãe, e essa grande doação e esse apagamento de si, eu vejo que isso é um ponto assim muito complexo assim para grande parte, né, maioria das mães. Eu vejo que tem uma crise ali na relação, na administração, né, no agenciamento dessas identidades aí, né? E aí o que aconteceu comigo, curiosamente, foi que a questão, os 40 anos foram se aproximando, o relógio biológico, eu não gosto nem muito dessa expressão relógio biológico, ela é tão clichêzona, né? Mas assim, o tempo foi batendo a porta, né? O tempo te sacode, vai te dizendo, e aí? Você vai ter ou não? Qual vai ser a sua decisão? Você vai ter uma hora que você não vai mais depender da sua decisão, você vai decidir ou não vai decidir. E aí, quando essa pressão desse esgotamento de um tempo possível de tornar-se mãe foi chegando, eu fui ficando angustiada e cheguei à conclusão, com muita insegurança ainda, com conclusão, mas inconclusa sempre, que eu não queria passar por essa vida sem ter a experiência de me tornar mãe. Que por medo, eu preferia experimentar aquele troço lá, que alguma coisa me dizia que era uma experiência de completude, sim, que não era só uma idealização de comercial de margarina, que é um lugar espiritual, um lugar de amadurecimento, um lugar de crescimento, de uma experiência, um convite para uma experiência avassaladora, de crescimento. Então, eu olhei para mim, né? Tudo isso para mim, porque para cada mulher vai ser uma coisa. E achei que se eu não tivesse, que eu não me tornasse mãe, eu ia me sentir apequenada, como se eu tivesse ido à festa e não tivesse dançado, alguma coisa assim. E então, a despeito de todos os meus medos, eu resolvi ir em frente. E aí eu encontrei, né, o formato mais fora da curva possível, porque eu me apaixonei por um homem quando ele estava com 20 anos. Então, fora de todas as expectativas, de todo o senso comum, de tudo que o mundo dizia que não fazia sentido nenhum, eu me deixei guiar pelo meu sentir. Estava muito agradável a relação com ele, a gente se sentia muito bem juntos. E ele manifestou desejo de ser pai comigo. Curiosamente, né? Não fui eu que trouxe o tema. Ele
disse que queria ter um filho comigo. E aquilo, tipo, ops. Então, assim, a gente começou a fazer. A gente deixou as portas abertas e o filho se fez. O filho que chegou foi programado. Então, quando ele chegou, foi muito louco, muito curioso. Ele, o filho, meu filho Nuno, que agora está com 1 ano e 4 meses, porque assim parece que todos os medos, todas as sombras, todo o apavoramento, toda a insegurança que eu passei ao longo de toda a minha vida fértil, praticamente, né? Mesmo infértil, porque quando era criança eu já tinha essas dúvidas, né? A menina se confronta com isso desde o primeiro instante, porque ficam perguntando para as meninas, né? Você vai ter filhos? Quantos filhos você quer ter? Uma criança de 7, 8 anos, né? Então, a mulher não tem jeito, ela está sempre confrontada com isso, né? Então, a despeito de toda essas minhas sensações ao longo da vida em relação à maternidade, essas inseguranças, incertezas, quando meu filho chegou, eu mergulhei realmente num território de satisfação e plenitude muito grande. Então, foi uma coisa assim, bastante incomum, porque esse tipo de crise de identidade que eu estava falando, que as mulheres sofrem, a própria crise que é o puerpério, né, que é a chegada da criança e a mulher se reajeitando ali, se reorganizando dentro daquela nova estrutura, foram coisas pelas quais eu não passei. Parece que eu elaborei, assim, já que eu estou no congresso de psicanálise, né? Na minha análise aqui de Botequim, eu acho que não sei, eu acho que eu mastiguei, eu regurgitei tanto essas sombras e esses temores ao longo da vida, eu adiei, né, entre aspas, tanto, que parece que quando finalmente eu soltei, não tinha mais esse mal-estar, essa inadequação, esse medo. Então, quando eu me tornei mãe, eu realmente... Por isso que eu botei, né, na sinopse ali, na bio e tal, vi o sol nascer dentro de mim, porque eu fico até constrangida de falar, porque a gente entrou num lugar hoje em dia o discurso corrente é maternidade real. Então, parece que não só existe maternidade com sofrimento. Então, se alguém, que é o meu caso, vira e fala, desculpa, eu estou tendo maternidade com plenitude, e, evidentemente, é claro que a minha plenitude contém irritação, sofrimento, algum grau de insatisfação, só que, assim, não é a tônica. A tônica, nesse 1 ano e 4 meses, realmente foi uma satisfação, um descansar muito grande, um descanso. Parece que eu descansei dessa aflição que eu tinha a vida inteira. E tem mais um ponto assim que eu acho interessante, que é o oposto do que eu vejo dessa narrativa que eu acho tão corrente, das mulheres terem crise de identidade quando a criança nasce. Em vez de me perder de mim, que era o meu grande temor, a criança me fazer eu me perder de mim, da minha identidade, parece que foi um grande descanso de mim. Eu sair do centro da minha existência, como eu sempre pratiquei de forma tão habilidosa, tão integral, foi o maior alívio que eu senti, assim, talvez a vida toda, sabe? Porque eu antes descansava
todo o peso da minha existência sobre um único ponto, que era eu mesma. E agora esse eu mesma ele está multiplicado. Então, é como se tivesse vários pontos de apoio para esse mesmo objeto, e isso, de alguma maneira, a experiência que eu estou tendo é de leveza. Eu fiquei mais leve. A maternidade, para mim, ficou mais leve. Eu não tenho babá, entende? Eu estou 1 ano e 4 meses cuidando do meu filho. Eu tenho uma pessoa dentro da minha casa que trabalha aqui, mas não é a babá, ela ajuda. Tem o meu marido que vive comigo, que participa ativamente dos cuidados. Querendo dizer com isso que tem um cotidiano, uma rotina de trabalho intenso para cuidar do bebê, mas o meu espírito, a minha alma ficou mais leve depois do nascimento assim do meu filho. Acho que seria essa a minha fala inicial. Assim, eu também não preparei nada, saí falando, não sei se está fazendo sentido, se a Renata quer perguntar alguma coisa. Alessandra, tá ótimo. Assim, a gente pode daqui a gente vai abrir para debate. Então, Sim. eu acho que com as perguntas depois você pode desenvolver mais. Pode ser? Ah, claro. Então, eu queria também assim super agradecer o convite de estar debatendo aqui na Ciranda. Eu também fico super feliz com a Ciranda esse ano online, né? Que eu acho que é um congresso assim que é muito importante para a formação dos analistas da Escola Lacaniana do Rio, né? Então, eu reforço aqui a fala da Renata, né? Reforçando a importância da Ciranda para a gente. Então, para abrir o debate, eu pensei no seguinte, assim, eu acho que o trabalho de vocês, quero parabenizar os dois, né, assim, as duas apresentações que foram maravilhosas, assim, eu acho que vocês trazem questões muito importantes, né, e eu vejo, assim, tem 2 pontos que me chamam a atenção no trabalho de vocês. Um é a questão do feminino e a questão do corpo, né, porque eu acho que vocês articulam esses 2 pontos de alguma forma. E aí eu fiquei pensando assim, se a gente pode pensar assim que o feminino, né, assim por si só, ele é transgressor. Se o feminino já não é transgressor por si só, né? E por isso mesmo, né, ele poder permitir, né, assim esse questionamento, furar, né, assim isso que a Alessandra chamou de padrão existente, né? Furar as referências existentes, né? Essa é uma questão que eu queria que se vocês pudessem falar um pouco mais. Uma outra questão que eu acho que é comum é a questão do corpo, né? E aí eu queria perguntar assim, porque assim de formas diferentes, né? Assim, eu acho que vocês abordaram a questão do corpo, né? Assim, a Fernanda pela arte, a Alessandra pela questão da gravidez, né? E aí, assim, especialmente para a Fernanda, eu queria perguntar, assim, por que o corpo próprio, né? Assim, eu sei que a performance, por exemplo, assim, o corpo faz parte, né? Utiliza o corpo para sustentar a arte, mas por que o corpo? Né? Porque, assim, a sua apresentação, Fernanda, assim, me fez pensar, por exemplo, o Botero, ele fala também representa também gordos, mas através da pintura, né? Ele não usa o corpo próprio, né? O seu trabalho também me fez pensar um pouco na Frida Kahlo, né? Assim, que usa a própria imagem também para representar, né? Então, queria te perguntar isso, assim, por que o corpo, né? Assim, qual é a função disso, né? Na arte, assim, para você, no seu percurso, né? E também, assim, queria te perguntar o porquê da denominação gorda, né? Porque, inclusive, isso é uma coisa que você é artista, você se autodenomina assim, artista, gorda, né? Fotógrafo, né? É um pouco nesse sentido. Então, assim, queria abrir o debate. Já tem gente
querendo colocar. Eu acho que a gente... bom, se vocês quiserem falando enquanto... Tem gente, Alexandre, que já... Senão vocês podem ir falando sobre essas questões e, enquanto isso, as pessoas vão se... Flávia, a Helena já tem uma pergunta, acho que de repente a gente pode juntar, o que você acha? Pode, acho ótimo. Helena. Oi, desculpe. Como você falou juntar, eu achei que ia juntar todas as perguntas. E juntar Bom, a sua, a dela, digamos assim. Ah, sim, tá. Desculpe. Bom, o seguinte, primeiro eu queria falar com a Fernanda, que a Fernanda, ela roubou a minha história. A sua família é igual a minha, é impressionante. Você ia falando, inclusive, um pai, artista, sonhador, e uma mãe pé no chão, que era dona de casa, e que nos dizia, não é o casamento que vai resolver a vida de vocês, né? Sejam algo. E a minha mãe, inclusive, sempre disse que a profissão era a coisa mais importante da vida, não era casamento. Bom, desculpe que eu estou com outra pessoa aqui também fazendo uma reunião. Então, eu fiquei muito comovida, mexida, emocionada com o seu trabalho. Esses tempos, há não muito tempo, eu ouvi de uma sobrinha que a minha mãe e eu também, e outras irmãs, somos gordofóbicas. Eu fiquei muito chocada com aquilo. Helena, está vazando muito forte um áudio aqui. Tá, peraí, só um pouquinho. Pede para outra pessoa perguntar, porque eu estou com outra pessoa aqui no mesmo ambiente, não tem como eu fazer diferente. Ok. Vamos seguindo aqui até você conseguir voltar, tá? Tá. Fernanda, quer entrar aqui um pouquinho, então? Já tem coisa aqui para você? Não, a Cecília quer falar. Cecília tá, desculpa. Vai aí, Flávia. Cecília Bretas. Desculpa, eu não estava conseguindo tirar o som, acrescentar o som. Fernanda, eu só queria fazer um apontamento que eu achei muito interessante na tua história, que você fala dessa bisavó índia, e que alguma coisa você tirou dessa bisavó índia, que é a questão da nudez, de ficar à vontade, completamente sem roupa. Então, você tem uma identificação com essa sua bisavó. Certamente. Parabéns. Obrigada. E para a Alessandra, eu queria dizer que essa tranquilidade, essa não tranquilidade é da atualidade, porque antigamente nós todos tínhamos filhos e ficávamos tranquilíssimas, não tinha essa questão. Nós tínhamos filhos muito jovens, o que hoje em dia é mais difícil, então aquilo passava de uma forma muito tranquila. Porque também... Isso. Não sei, Tereza. Para falar, será que dá? Vai, Tereza. Claro. Não, tem gente na frente? É porque eu estou com dificuldade de acionar esse treco aqui. Por isso pode falar. Então, primeiro dizer que os trabalhos são muito interessantes. E eu fiquei me interrogando onde é que eles, de alguma maneira, se conectam. E eu acho que tem a ver com essa relação com o corpo, porque as duas, a partir de perspectivas muito diferentes, trazem as suas marcas corporais, esses registros ancestrais, né? Que, evidentemente, tem a ver com os discursos que fazem um entorno da história dessas duas mulheres. Então, eu gostaria que vocês pudessem falar um pouco. Claro que a Fernanda já trouxe com mais um florido maior a propósito da sua história infantil. Lindo o seu depoimento, Fernanda, gostei muito. Mas eu gostaria de saber se vocês
poderiam falar um pouco mais sobre o modo como vocês veem essa articulação dos discursos vigentes enquanto o que faz corpo, porque isso faz corpo, e os corpos, como eles se apresentam hoje na contemporaneidade. Eu tenho várias pacientes com distúrbios alimentares, uma dificuldade muito grande em lidar, né, com a imagem do seu corpo. Eu gostaria que vocês pudessem, na medida do possível, trazer um pouco alguma reflexão sobre isso, e muito especificamente para a Alessandra, como é que você lidou com essa transformação corporal durante a gravidez? Se você pode trazer algum comentário sobre algum pensamento, algum sonho que você tenha tido em função dessa transformação tão radical que é a da gravidez para uma mulher. Era isso. Mas eu adorei a apresentação das duas. Obrigada. A Helena já está de volta, e também o Anderson Amorim fez uma colocação aqui. Quer falar, Nazar? É para a Alessandra. Eu tive que sair um pouco e voltei. Não sei se ela tocou nisso. A verdadeira história da bailarina vermelha. Você conhece a bailarina de vermelho? Nazar ficou sem som. Está sem som, Nazar. Oi. Melhorou? Agora, sim, agora sim. Do Abu Janra, né? Ah, sim! Fala um pouco aí dessa história, desse feminino aí. Ah, tá. Já pode falar, está tendo várias perguntas ao mesmo tempo. Como é que a gente faz? Olha, sei tem lá, mais. Processa. Vai anotando. Não, vai processando aí. Falta só Helena. Fala, Helena. Oi. Bom, então, eu estava concluindo a questão do gordofóbico, mas isso foi importante para eu poder avaliar como é a minha posição em relação a esse tipo de preconceito. E assim, eu descobri em mim, sim, algo que rejeita. Rejeita inicialmente no meu próprio corpo. Não consigo conviver quando eu engordo comigo mesma. E aí eu passei a tentar olhar de outra maneira para as pessoas que não têm a forma que eu acho que tem que ter para eu perceber o que eu sentia. Por isso que eu fiquei tão tocada e tão emocionada com o seu trabalho, porque eu achei assim lindíssimo, achei muito tocante mesmo, e lindo, lindo. Você conseguiu fazer uma coisa lindíssima, expressar sentimentos muito fortes para você, que você transmite na sua arte. É muito lindo. Alessandra, eu amei. Obrigada por ter vindo, e é só isso. Beijos. Tem no chat um comentário do Anderson Amorim. Eu não sei se ele ainda está aqui, se ele quer falar. Bom, então, Fernanda, Alessandra, depois a gente coloca mais questões, se for o caso, né? Mas aí eu acho que vocês podem começar a responder. Quer falar, Alessandra, primeiro? Quer que eu fale? Como você quiser. Tinha só uma coisa breve, que acho que foi a primeira coisa que a Flávia falou, que ela perguntou para a gente, porque foram várias perguntas. Aí a Flávia depois vai ajudando a gente, aí que eu não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo, né? Mas ela falou da questão, e eu queria saber, evidentemente, o que você acha também, Fernanda, da transgressão e da condição feminina, né? Se já é inerente.
E aí, assim, na hora que ela fez essa pergunta, eu me lembrei da Simone de Beauvoir, né? Que quando ela determina que a mulher é sempre o outro, né? Ela é o que diverge, ela é o que está de fora, é o que não está no centro, ela é o que sobra, ela não é, ela é o não lugar, o universo é masculino e o feminino ele não é, né? Ele acompanha, ele é o outro, ela fala muito isso, né? Então, eu acho que dentro dessa perspectiva, certamente é a transgressão, né? Já é um convite, porque você já está num deslocamento, você já está no fora, né? Então você já mesmo estando numa exclusão, é meio paradoxal, né? Você é um convite para transgressão, a despeito de toda a opressão, né? Enfim, foi só isso que eu pensei em relação a esse ponto específico. Vou tentar responder também dentro dessa resposta, a gente vai tentando responder junto. Eu pensei a mesma coisa, Alessandra, quando ela falou, a Flávia, eu pensei exatamente esse corpo da mulher, que é o corpo que isso que você falou perfeito, assim, é o corpo excluído, né? Ele é o corpo odiado, né? Porque o corpo da mulher é muito odiado. Como que pode, sendo que é um corpo tão central, né? Na realidade, ele passa desse lugar, né, de ser central, né, na ancestralidade, né, a esse momento que o nosso corpo virou esse corpo assim. Tem aquela banda Mulamba, não sei se vocês conhecem, elas têm uma letra de música, elas falam isso, como pode esse ódio ao corpo que te pariu, né? Ao homem, né? Como que pode essa violência com esse corpo, né? Que é o corpo que todas as pessoas nasceram dele. Então, já vocês podem explicar melhor que eu, né? Mas essa contradição, né? Desse corpo tão importante da mulher, né? Esse corpo tão central para a vida, né? Porque ele é que gera vida. Realmente é esse ódio que aí aquilo que me parece, né? Eu leiga no assunto, não sou vocês, né? Psicanalista, sou artista, mas que é exatamente esse ódio desse corpo que não pode ser o corpo que a mulher é. A potência do corpo, ao mesmo tempo, é o ódio a esse corpo, né? Então, sim, esse corpo da mulher é transgressor, porque para ele sobreviver, ele sempre tem que estar na luta de conseguir ter espaço, de ter voz, de ter vez, de ter escolha, né? De poder. Eu achei lindo quando você falou, Alessandra, que você tentou entender o seu desejo, né? O que é o meu desejo nesse mundo que me diz que eu devo ser isso, devo ser aquilo, eu devo ser bonita, eu devo ser competente, eu devo ser mãe perfeita e trabalhadora perfeita, todas essas atribuições à mulher, né? E o que é o meu desejo verdadeiro? É lindo a sua, né? Essa seu respeito pelo seu corpo, por você, pelo seu desejo, né? Então, eu acho que sim, o corpo da mulher é super transgressor. Só para emendar na resposta da pergunta da Tereza, também um pouco da Flávia, eu acho que o que tem de encontro nesses dois trabalhos é exatamente isso, né? Esse corpo, né, que precisa se conectar a si mesmo, entender quem ele é, né? E uma coisa do preconceito que eu digo em relação à gordofobia é que a mulher gorda, ela só é aceita quando ela está grande pela maternidade. Então, nesse momento, a mulher pode estar grande, pode ter seios fartos, né? Mas ela não pode mostrar o seu peito amamentando em lugares públicos. Espera aí, já é demais, né? Então, é exatamente esse lugar que nós estamos, é o que nos conecta, né? Esse corpo que, em alguma medida, tem que ser alguma coisa para ser aceito, né? Se ele não estiver dentro dessas normas e padrões estipulados ao lugar que nos cabe, você não for questionadora, se você for, né? Se você não for bonito, se você não passar o batom, se você não tiver o cabelo comprido, se você não tiver o corpo perfeito, você não vai ser aceita, né? E aí, por isso, a Helena Afonso, né? Por isso é tão difícil a gente conseguir conviver com o nosso corpo sem ser gordofóbico, né? A gordofobia, ela está dentro da gente, ela é introjetada, como todas as outras culpas que a mulher carrega, né? Então, é muito difícil realmente você falar, nossa, eu sou gorda com orgulho, né?
que é uma coisa que eu falo ali no vídeo, mas é difícil chegar nesse lugar, assim, né? Custa de muito sofrimento para você afirmar isso, né? Porque o mundo está dizendo que não pode ser assim, né? Não sei, vamos nas outras perguntas ali, né? Que o corpo do Botero, acho que foi a própria Afonso que falou. Não, acho que é a Flávia. Quem que falou do Botero? Eu falou... mesma, fui eu. Ai, cadê? Fui eu, Flávia. A Flávia, isso. Porque o próprio corpo? Se quiser, eu já posso responder. Então, assim, ó, são várias as questões, né? Primeiro, eu acho que tem uma questão de autoconhecimento importante no selfie, né? O selfie, o autorretrato, né? Todo artista, de alguma forma, faz lá o seu autorretrato, né? Então, esse momento de encontro com você mesmo, acho que é muito importante. No meu caso, se olhar foi muito importante para mim, olhar aquelas imagens que no começo eu quis velar, quis recortar porque me incomodavam também, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que guardo as coisas, então eu não quis jogar fora aqueles fragmentos que eu tirei das fotos, acabei incorporando. Então, uma forma também de autoaceitação, né? De autoentendimento, de se reconhecer, de olhar uma curva que não te agrada, porque é óbvio que eu também carrego em mim todas essas questões, né, da gordofobia, do preconceito e tudo. Então, no começo também para mim era muito difícil. Os primeiros trabalhos eu só fazia quando eu estava sozinha em casa, né? E não queria que ninguém visse, assim, era muito difícil para mim. E aos poucos você vai entendendo que aquilo ali às vezes não te agrada, mas quando uma outra pessoa olha o trabalho e aponta aquilo como interessante, você fala, nossa, justo aquilo que eu não gosto. Então o trabalho também começou a ter uma coisa assim, quando eu comecei a convidar fotógrafos para me fotografar, também tinha uma coisa de eu baixar um pouco a minha expectativa, porque a gente, quando se vai posar, você quer ver um resultado, você espera um resultado. E às vezes esse resultado não vem como você imaginou. Claro, você está querendo ver o quê, né? Você está querendo ver só a belezura, mas a gente não é só o que a gente imagina que é bonito. Então, a partir do momento que eu fui deixando isso, tipo, não, eu vou aceitar o que vier do olhar do outro, né? E aí começar a encarar essas imagens, isso também faz começar a entender que esse sim é o meu corpo, e que ele é lindo, ele é redondo, ele tem dobras, ele tem cicatrizes, faz parte da minha história, né? Se eu não tivesse essa cicatriz da minha cirurgia do câncer, enfim, eu gosto da minha cicatriz, ela faz parte de mim, né? Enfim, então é isso que é você entender o que é o seu corpo, né? E hoje a gente não quer nem envelhecer, nem ter rugas, mas as rugas são lindas, elas são rugas de expressão, elas contam nossa história. É como assim, entendeu? Então, teve isso, né? E também no comecinho eu não conseguia encontrar outras mulheres para posarem para mim, gordas. As minhas amigas não queriam. Só quando o trabalho começou a ter uma projeção que as mulheres gordas começaram a se deixar posar por mim. Então, também teve essa dificuldade, entende? Que fez eu procurar, eu acabar fazendo mesmo o autorretrato, e aí eu era o corpo que eu podia recorrer, né? E também procurar nas publicações, né? Então, trazer outros corpos de mulheres gordas, em geral, eram de recortes, né? E depois, aos poucos, as mulheres gordas começaram a topar, né? No primeiro momento, elas me deram entrevistas, posavam de roupa, mas não posavam nuas. É muito difícil se desnudar, né? E aí, já aproveitando, respondendo para que me falou da minha bisavó. Meu Deus, eu não sei onde que eu anotei aqui. Foi a Cecília Bretas. A Cecília Bretas, isso. Da coisa da minha avó? Sim, com certeza. Uma das aproximações que eu tenho com a minha bisavó indígena, certamente, é essa relação desse corpo nu, né? Apesar de que com quem eu realmente aprendi a ter muita tranquilidade com o meu corpo foi com a minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela anda em casa sem roupa, isso sempre foi uma coisa tranquila, né? E minha irmã ficava, os vizinhos vão ver, ela falava, deixa eu ver, qual o problema? Então, assim, minha mãe sempre teve esse trânsito com o corpo de muita tranquilidade, assim, e isso eu tenho certeza, assim, que é uma tranquilidade para mim, porque realmente, quando eu poso para as fotografias,
eu estou usufruindo daquele momento, né? A natureza da vida, quando eu abro o braço, eu estou assim, nossa, que delícia, esse ventinho no corpo, né? Quando eu entro no mar, nossa, que delícia, água no corpo, isso é uma sensação, sei lá, deve ser da minha época da barriga da minha mãe, né? Que coisa boa esse corpo livre, né? E eu gosto de dormir sem roupa, eu gosto de estar nua, realmente. Né? Então, eu falo com os meus amigos da performance peladices, né? Eu falo, porque realmente eu gosto, eu me sinto muito tranquila com o meu corpo, né? O mundo que uma hora começou a falar para mim, você não pode estar tranquila com esse corpo. Não, ele está errado, ele tem que mudar, ele tem que ser outro, mas eu nunca sofri com o meu espelho, entende? Eu acho que isso tem a ver com ter sido muito amada, talvez, não sei, entende? Mas eu sempre me olhava no espelho e falava, nossa, mas eu sou bonita. Entendeu? Como assim? O mundo me falava não, os meninos não me davam bola, eu não, né, tinha muitos problemas, né, disso, né, da rejeição, porque a rejeição ela é terrível, ela vem de fora, né, e isso eu sei, tem a ver com a nossa autoestima, mas eu conseguia perceber, né, teve um momento de muito sofrimento, claro, numa determinada hora da vida, mas eu sempre consegui perceber que eu me gostava, entende? E ainda que o mundo falasse que não. Né? Então, a rejeição é difícil, porque a gordofobia ela atinge todos os sentidos, né? Inclusive no trabalho, realmente, a gordofobia médica, né? Todo médico que você vai, a tua questão é só a gordura. Né? Então, essas questões elas são complicadas, mas eu vejo isso, assim, que é uma coisa de estar com o meu corpo bem, né? Eu achei lindo isso que a Alessandra falou, né? Assim, apesar da maternidade hoje ser atravessada por tantas questões que as mulheres trazem, eu estou plena na minha maternidade, com tudo que tem essa maternidade, né? Tem as dores e tudo mais, a criança fica doente, sai correndo, tudo, né? Claro, mas eu estou plena com isso, é isso que eu queria da minha vida, né? Então é a mesma coisa que eu posso dizer assim, eu estou plena com o meu corpo, entende? Tem dor, tem articulação, tem, claro, todo mundo tem, magras também tem, né? Então, essa tentativa de entender que é isso, né? É o meu corpo. E se eu não amar o meu corpo, né? E não entender que ele é assim, que ele vai envelhecer, que ele vai perder potência, isso é para todo mundo. Posso fazer um comentário, Flávio? Claro. Pode. É que eu também fiquei, além dessa questão do corpo, né? Enxergando esse diálogo das duas falas e me ficou muito uma expressão que a Fernanda usou, que vida arte, né? Vida e arte, né? Essa articulação que a Fernanda traz, usando, né, o seu próprio corpo como suporte, como tela, né? Artística, e a Alessandra podendo também trazer, através do próprio corpo, da maternidade, dessa transgressão da idade, essa dicotomia que me parece ser contemporânea, pelo que a fala da Cecília, mas não sei se é só do contemporâneo, que seria essa exclusão da maternidade e o trabalho. Eu acho que essa pergunta que fica, né, quando a mulher faz essa escolha entre a maternidade e o trabalho, e no caso da Alessandra, acho que apontou, não sei se você concorda, Leca, para uma outra escrita, né, porque o seu trabalho, a sua presença digital, também suscitou em você uma escrita nova. Pelo menos foi assim que eu captei, assim, que, né, essa articulação que acaba inevitavelmente acontecendo entre vida e arte. Não sei o que vocês acham disso. Bom, assim, é legal você falar, porque quando eu abri a minha fala, eu falei alguma coisa tipo assim, porque a Fernanda está aqui com uma obra, que ela está elaborando a vida dela em obra. Aí eu falei algo tipo assim, eu não, eu estou aqui só para a vida. Eu olho quase todo dia. Eu até acompanho, né? E, na verdade, depois eu pensei assim, não, eu não acho isso, sabe?
Mutou, Alessandra, você se mutou aí. Ah, pronto, voltou. E aí eu pensei assim, nossa, mas na verdade eu falei isso, mas eu não penso isso. Eu já fiz uma outra elaboração sobre essa questão de vida e obra. Então, que na verdade, em algum momento assim do meu percurso, antes mesmo da questão que você está chamando de presença digital, porque assim, para explicar para as pessoas, de fato, começou a acontecer isso. Eu comecei a usar o meu Instagram como suporte para uma escrita, assim, uma escrita que se dá em textos, que se dá em imagens, onde está visivelmente uma elaboração através de signos, de palavras e tudo mais. Eu trabalho com escrita, eu sou roteirista, sou autora, sou atriz, sou performer e tal. Então, que nem eu faço lá no teatro, que eu escrevo uma peça, dirijo, subo no palco, vamos lá, bota essa luz, bota aquela, vamos botar o som, dá um fade aqui. Eu faço a mesma coisa no Instagram, escolhendo não só as palavras, mas escolhendo as imagens, os filtros, enfim, tudo. Então, como é da minha natureza articular símbolos, signos, eu passei a fazer isso com a linguagem que o Instagram me oferece e falando da minha maternidade. Mas antes de eu começar a fazer isso lá, que foi já quando o Nuno estava com mais ou menos com uns 2 meses, até então eu fiquei totalmente out. Mas antes eu já tinha elaborado um pensamento para mim que era da vida como criação artística, né? Então, assim, eu não precisaria nem, no meu entendimento, eu não precisaria nem estar escrevendo texto nenhum no Instagram, ou transformando em peça de teatro, ou fazendo livro. Em algum momento, eu olhei para a minha vida e pensei, eu estou escrevendo a minha vida de maneira criativa, a partir do momento que eu vou ter o meu filho a hora que eu quero, com o homem que eu quero, do jeito que eu quero, como a Fernanda falou, que me comoveu, escutando meus desejos e tal. Então, a gente está falando de transgressão, de padrão. Então, eu entendo que todo mundo está escrevendo a sua própria vida, né? Então, até me tomar consciência disso, então eu estou tendo uma vida criativa, eu estou aqui, estou fazendo um troço aqui, só que é com a própria vida, não é com linguagem do livro, do teatro, nada. E aí isso acaba também não só me autorizando a fazer a minha vida fora da caixa, né? Me autorizando a me libertar dos padrões que sugam a gente, né? Que estão sempre chamando a gente para um aprisionamento, para uma limitação. Isso, liberta o olhar, você fala, então tá, então eu posso ter uma conduta de vida criativa, e isso é arte também, sabe? Então, são alguns pensamentos que eu tenho sobre isso que você trouxe aí. Legal, eu queria também dar uma contribuição nesse sentido. Alessandra, eu acho que é isso mesmo, assim, eu conheci no final de 2019 o Krenak, e foi um encontro bem incrível, a gente teve a oportunidade de conversar uma manhã inteira, perguntei muitas coisas para ele, porque eu acho o Ailton Krenak um homem incrível. E uma das coisas que ele me falou, que as pessoas perguntam muito a ele a respeito, assim, então vocês produzem arte, isso que vocês fizeram é também uma produção de arte. Ele fala, não existe para nós, não existe essa separação. Né? É tudo uma coisa só, assim. Aí de novo eu vejo ali as minhas ancestralidades, né, pulsando, porque é isso, não pode existir essa separação. Eu também observei quando você falou isso, mas eu não estou vindo aqui com obra. Eu falei, nossa, mas fazer um filho, né, é uma obra, e de novo é uma coisa que pesa em cima do corpo da mulher, porque então quando a mulher tem filho, ela para e ela fica improdutiva. Como assim? Você está fazendo um filho, gerando uma vida. É uma coisa que requer uma dedicação, né? E essa dedicação que você está totalmente envolvida, isso também faz parte da vida, do fluxo da vida, né? Não é porque você
parou para ter um filho, de repente, não está tendo necessariamente que ser artista, cineasta nesse momento, que você deixa de ser artista, cineasta também, né? E está escrevendo, fazendo. Eu até já fui aqui, já te estou seguindo ali no Instagram. Enfim, está fazendo uma página, isso também demanda, né? É um trabalho, enfim. Então, é de novo essa mesma coisa, né? Isso é integrado, a gente que coloca essas caixinhas, que a gente tem que ser isso ou aquilo ou aquele outro, né? Quando a vida ela tem esse fluxo, e o corpo da mulher tem essa possibilidade maravilhosa, transgressora de ser tudo isso, né? Só que não pode ser com o peso que nos é colocado, né? Porque a gente não pode ser 5 coisas ao mesmo tempo na mesma hora. Então, tem que existir um respeito com esse corpo, que é um corpo gerador, né? Ele é um corpo diferente, claro, né? Por isso que hoje os feminismos lutam não mais exatamente pela igualdade, né? Mas pelo respeito na diferença. Enfim, né? Isso que a gente está buscando, né? O entendimento de que cada corpo é um corpo, né? Não só o da mulher, do homem, os outros, né? Os considerados deficientes, né? Os considerados não normais, enfim, né? Então eu vejo isso, assim, Alessandra, essa coisa que é toda uma só, sabe? Sim, você está vindo aqui com muitas obras. Né? Legal, total. Gente, obrigada. Fiquei com esse pensamento também. E a gente está com uma questão de tempo, né? Como é que estamos? Dá para seguir ou tem que encerrar? Temos 5 minutos. A Tereza Meloni pediu para falar. E aí Tereza, só um minutinho. Tereza tinha perguntado a questão do corpo na gravidez, e eu queria reforçar se a Alessandra poderia falar um pouco. A minha pergunta, de alguma maneira, enlaça com isso. Eu coloco a minha pergunta e ela responde. Assim, eu fiquei pensando, um outro ponto que essas duas apresentações conversam, também com a partir da transgressão, e fiquei pensando na questão da biologia, né? Para a biologia, a gravidez depois dos 40 é improvável e tem que ser cercada de um arsenal de recursos pirotécnicos, digamos assim. Para Fernanda, olha, o seu corpo é um corpo doente, é um distúrbio. Como temos que consertar isso, né? E como vocês estão trazendo que esse corpo, que numa visada, né, da medicina, da biologia, etc., não poderia existir, como a Fernanda falou 200 vezes, muito enfaticamente, como vocês fizeram desse corpo um outro corpo a partir de um outro olhar, que é o da arte, portanto, sempre transgressora. Aí pode juntar com a questão do corpo modificado com a maternidade, que a Tereza pediu, minha xará. Então, 2 minutos para cada uma, para a gente fechar. Eu queria falar, Flávia. Fala, então, Emília, rapidinho. Tá, rapidinho. Não, é exatamente pegando o gancho, né? Porque muitas vezes a gente vê a arte como momento de fruição. E o que vocês trazem hoje é momento de fazer pensar, né? Então, eu acho da maior importância essa forma de abordagem que vocês fazem. Gostei muito dos 2 trabalhos, parabéns. Obrigada. Obrigada por todas as questões, as contribuições. Agora, Fernanda e Alessandra, 2 minutinhos para a gente fechar. Tá. Bom, sobre a gravidez, a primeira aspecto era como eu me senti, né? Eu tinha muito medo também de me perder nessa transformação corporal. Dos meus grandes temores era engordar, era me arredondar, era perder meu contorno, não voltar mais ao corpo que eu era, não me reconhecer dentro desse corpo. Tudo isso me apavorava, me dava quase uma repulsa pensar nisso. Eu não tinha atração por um corpo prenho, por um corpo grávido, aquilo, eu não tinha identificação com isso. Isso estava bem entranhado assim, em mim e tal.
E aí, de novo, contrariando todas as expectativas, quando eu engravidei, foi a coisa mais tranquila do mundo. Eu adorei perder o contorno. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, perder o contorno. Graças a Deus eu pude perder o contorno um dia. Eu fui autorizada a perder o contorno, porque eu, como todas, estou aí nas sanhas de ter que ficar magra, de ter que não sei o quê, enfim, pressão estética, como todas nós sofremos. Então, para mim, mas foi de um jeito também muito fluido, não era tipo assim, oba, liberou, então agora, sei lá, como às vezes vem de um jeito um pouco obsessivo com algumas mulheres que engordam porque começam a comer de uma forma talvez um pouco compulsiva. Não era nem isso, era só tipo, tudo bem, eu estou sendo outra pessoa, eu estou aumentando, eu estou me arredondando, que curioso, que interessante poder ter outro corpo em vida. Só tem esse corpo nessa vida. De repente, eu tenho um outro corpo, falando do meu, dos contornos do meu corpo. Então, aí a gravidez foi muito tranquila também. Eu não tive nenhum problema gestacional de nada. E emocionalmente foi muito alegre, muito leve. Então, foi isso. Como ainda dentro da coisa que foi falada aqui de patologização desses corpos, o corpo gordo como errado, tem que ser corrigido, o corpo certamente da mulher mais velha, depois dos 40 anos, essa gravidez ela não é aceita, eu senti isso na pele, essa gravidez ela não é aceita pela cultura, então tem todo um código que está no ar o tempo inteiro te dizendo não, você não pode estar assim, você não deveria estar assim, mas já que você está assim, vai ter muito risco, hein? Vai ter muito problema, você pode ter diabetes, você pode ter eclâmpsia, você pode ter isso, pode ter aquilo, e, sobretudo, síndromes. A mulher velha tem sempre o fantasma, entre aspas, das síndromes, que a questão das síndromes também é muito equivocadamente encarada na nossa cultura, né? Então, tem um fantasma que eu sinto que é muito mais um grande castigo por essa mulher que ousa engravidar fora da idade que a cultura acha que seja o correto e está fantasiada, travestida de medicina. É bem o que a Fernanda passa. Vai lá no médico, o médico fala é uma voz médica, uma autoridade, e, na verdade, está fazendo um cerceamento ali do ser dela. Então, eu acho que a mulher, a grávida de 40 anos, certamente passa por essa pressão de cerceamento, e por isso também que eu comecei a falar no Instagram, porque quando eu fiquei grávida, eu dei um search na internet e só vinha risco, e tudo relacionado à gravidez acima dos 40, 45, era tudo patologizado. Só era discurso médico. Eu tenho que Alessandra, desculpa te interromper, é que a gente já ultrapassou o tempo. Eu só vou pedir para a Fernanda, assim, em um minutinho, assim, dar um fechamento, e aí a gente passa para a próxima mesa, tá bom? Só para agradecer aí a todo mundo pelas contribuições. Obrigada. Tá. Obrigada especialmente, Fernanda e Alessandra, tá? Obrigada. Também queria agradecer pela presença de Fernanda e Alessandra. Obrigada, e pela Ana. participação de todos. Obrigada, gente. Eu também quero agradecer todas. Eu acho que quanto à biologia, essa questão do corpo ser transgressor, talvez eu já tenha falado bastante. E gostei muito da fala da Emília em relação à questão da fruição e o momento de pensar, de fazer uma forma, né, o trabalho como uma forma de fazer pensar, que eu acho que é isso mesmo, assim, que a arte se propõe e a potência que a arte tem, né, de trazer uma reflexão através da imagem, de subjetividades que às vezes uma conversa não chega, né? Então, fico feliz por isso. E aí eu quero agradecer imensamente assim essa tarde, a essa conversa, as perguntas ótimas que nos possibilitaram conversar bastante, conhecer também o trabalho da Alessandra. E é isso, somos todas transgressoras, né, de uma forma ou de outra, e resistimos, né, nesse mundo tão misógino, né, tão sexista, enfim. Mas a gente está na luta pela vida, né? E é isso aí, esse momento é um momento de vida. Então, muito obrigada a todas, todos que estão aqui. Parabéns! Vamos encerrar, então. Obrigada, gente, pela primeira mesa.
Muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada pelo convite. Parabéns. Próxima Beijos. mesa, então.